Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse vídeo quero já começar dizendo o quão desafiador é falar a respeito da palavra de Deus e principalmente sobre a vinda de Jesus. Por um lado, falar a respeito disso é maravilhoso. O Espírito Santo age em nossa vida, convencendo, inspirando e revelando muitas coisas. Mas, por outro lado, nossa mente, talvez até sendo influenciada, tenta questionar muita coisa, começando a colocar obstáculos, criar desculpas para não continuar no propósito no qual Deus nos deu. E pelas muitas desculpas que arrumamos, paramos de fazer a vontade de Deus. Confesso que eu mesmo desanimei. Eu fui resistente em continuar a falar sobre isso nos vídeos, mas Deus tem me chamado, tem feito eu enxergar que falar a respeito da vinda de Jesus é o propósito que Ele tem para a minha vida. E quando o faço, ainda que relutando, porque parece que só fico falando a mesma coisa e eu fico pensando o quão tedioso ou chato mesmo as pessoas acham que é conversar comigo. Nos últimos dias, Deus me fez enxergar que a vontade dele ou as regras dele não são as mesmas que a da gente. Ele age no improvável, não segundo a nossa sabedoria ou segundo o nosso jeito. Deus opera, se revela e faz coisas grandiosas segundo a vontade dele e do jeito dele. E isso ficou muito evidente para mim. Eu presenciei exatamente isso, Deus agindo, mudando o ambiente, tocando corações de uma forma linda, literalmente transformando corações de uma forma simples e humilde, onde eu, vendo o que estava acontecendo, queria falar da minha maneira, dando aquela profundidade na palavra, sabe? Mas Deus deixou bem claro que não era assim que algo iria acontecer e não aconteceu. Eu pude participar e ver o que Deus fez, mas Ele usou outras pessoas para anunciar a verdade e mostrar todo o seu amor. Depois de presenciar isso, entendi que não são pelas belas palavras que dizemos, pelo conhecimento que supostamente temos das Escrituras, que faremos alguma coisa, mas é Deus que opera tudo em nós. Precisamos apenas ser humildes e ouvir aquilo que vem do Senhor, colocando nossa confiança nele e não se preocupar com aquilo que vão dizer de nós ou vão pensar de nós. E é por isso que, se Deus permitir e for da vontade dele, continuarei falando e anunciando a volta de Jesus. Porque ainda que reluto em falar sobre isso, essa é a verdade que está cravada no meu coração. É aquilo que me move, é a certeza que carrego dentro de mim que dá esperança e alegria à minha vida. Vamos ler Apocalipse 18, do 1 ao 6? E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe-ei a ela em dobro. Vamos nos lembrar que no capítulo 17, vimos que Deus revela quem é a prostituta assentada na besta de 7 cabeças e 10 chifres. A prostituta
é a igreja que se corrompeu. A besta é todo o poder e influência que essa igreja tem no mundo. As 7 cabeças são os últimos 7 reis da história, que são os últimos 7 papas da história. Se esse for o primeiro vídeo que você está vendo meu, assista os outros que explico certinho sobre isso, tá bom? Então, as 7 cabeças, que são os últimos 7 papas, o 8º rei ou o 8º papa será a besta que voltará ao poder. Então a besta voltará a ter autoridade e poder no mundo, e ela terá este poder na pessoa do anticristo. Os 10 chifres são 10 poderes que se levantarão junto com o anticristo. Então, quando o anticristo receber autoridade, 10 poderes mundiais se levantarão junto com ele, para dar sustentação ao seu domínio. Quando isso acontecer, a igreja, ou melhor, a religião na qual o Papa faz parte, será atacada e destruída. E de que forma isso vai acontecer? Não tem como saber ao certo até que aconteça. Mas a palavra diz que eles vão se voltar contra a crença das pessoas. A mensagem de Deus ou qualquer referência a Jesus será de certa maneira perseguida ou totalmente desacreditada pelo anticristo, porque a ação do anticristo é anular a Jesus, é dizer para as pessoas que ninguém precisa de Cristo para se salvar. Sendo uma boa pessoa, está tudo certo e já é suficiente. Ninguém precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus em sua vida. Esse tipo de ensinamento anula a obra de Jesus e afasta as pessoas da verdade. No capítulo 18, que lemos no versículo 2, diz que o anjo vem e diz: caiu, caiu a grande Babilônia. O que significa isso? Essa referência à Babilônia, quando lemos na Bíblia, Babilônia foi o local onde Daniel foi levado cativo e lá ele teve revelações a respeito do final dos tempos. Babilônia significa local de riquezas e confusão religiosa, onde se aceita todo tipo de crenças. Todas as religiões eram aceitas. Em outras palavras, não importa naquilo que você crê. Se você fizer o bem, amar o próximo, você chegará até Deus. Ainda que essas palavras sejam bonitas e agradáveis, isso é uma mentira. Sem arrependimento e sem aceitar a salvação em Cristo, ninguém verá Deus. Então a Babilônia aqui tem o mesmo significado que a prostituta que está sentada na besta. É o mesmo local, representa o Vaticano. Vamos ler o versículo 16, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Percebam que é a mesma descrição da prostituta, representa a mesma coisa. Então o Vaticano tem essas características e principalmente é o local onde se aceita todas as religiões. Isso é o propósito do anticristo. Gosto de enfatizar isso, porque quando se aceita todas as religiões, ainda que o discurso seja lindo e maravilhoso, onde todos aplaudem, essa atitude anula a Jesus Cristo e faz de Jesus apenas um exemplo de homem a ser seguido pelas boas práticas e não o coloca como o único caminho a Deus, como Filho de Deus, o autor da vida e o único que tem autoridade e poder para perdoar todos os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Jesus não é uma religião, não se trata de seguir a religião de Jesus. A escolha que devemos fazer é aceitar a vida, porque Jesus é a própria vida, ou não aceitar o perdão que vem de Deus e continuar na vida de pecado, que pela palavra de Deus o salário do pecado é a morte. Então, escolher Jesus é escolher a vida eterna. Sem ele, o que encontraremos é a morte. Voltando para o texto, o anjo diz que caiu a Babilônia. Ela se tornou morada de demônios.
Quando o anticristo se revelar, o Vaticano será destruído. E o capítulo 18 todo fala a respeito dessa destruição, que as pessoas vão ver e se lamentar, porque enriqueceram muito com ela, e agora ela está sendo destruída. Ao ler os versículos, não o farei agora, é possível entender que ali está falando até da destruição da Igreja Católica. Então podemos entender de duas formas, sendo a destruição física, vamos dizer assim, da cidade do Vaticano, ou também da destruição da religião católica, daquilo que ela representa, do poder da Igreja. Isso é algo que não tem como saber ao certo até que aconteça. Então, qualquer descrição que seja feita para explicar isso é mera especulação, porque não tem como saber. Mas ainda que a gente não entenda exatamente como será, isso vai acontecer, porque a palavra de Deus afirma isso. O que cabe a nós é crer no que a palavra diz e ficar atento a tudo o que está acontecendo. Mas quero terminar aqui lendo novamente os versículos 4 a 6 que diz: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornar-lhe-ei a dar a ela como ela vos tem dado, e retribuir em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, darei a ela em dobro. Existe um chamado de Deus dizendo: sai dela, povo meu. Existem pessoas com coração sincero, com a fé verdadeira em Deus, que faz parte desse sistema religioso. Existem pessoas que temem verdadeiramente a Deus. Então são pessoas que alcançaram a salvação em Cristo por terem uma fé verdadeira. Mas Deus está chamando eles e dizendo: sai daí, para que vocês não sofrerem com ela tudo o que vai acontecer. Deus vai julgar e derramar a sua ira sobre ela, sobre a igreja que se corrompeu, sobre o trono da besta. Deus diz: sai daí, para vocês não serem participantes dos seus pecados e as pragas te alcançarem, porque será algo terrível no qual não conseguimos imaginar. Deus está nos chamando para uma decisão. Está na hora de escolher viver para Ele, crer em seu chamado, ou sermos enganados pela ação do anticristo e acabar sendo participantes dos seus pecados e sofrer com ele tudo o que vai acontecer. Deus quer nos salvar. Não importa o nosso passado, não importa o que fizemos de errado em nossa vida. Para Deus, o que importa é se a gente se arrependeu de tudo e se a gente crê no amor dele em nos perdoar e no poder dele para nos dar a vida eterna. É isso que importa, é nisso que devemos pensar e viver de acordo com essa certeza. Devemos priorizar a nossa salvação, se interessar por isso. Se existem dúvidas ou se este é um assunto que você não se preocupa muito, parece apenas um papo religioso ou uma opinião religiosa, uma visão religiosa, saiba de uma coisa: Deus está te chamando, e se você abrir seu coração para Ele hoje, Ele vai transformar a sua vida. E como que se faz isso? Seja sincero em dizer: Deus, eu quero te conhecer. Deus, me mostra como está a minha vida diante do Senhor. Será que estou vivendo como salvo em Cristo? Ou digo que acredito em Deus, mas não vivo na verdade da salvação? Questione a Deus, queira ser transformado por Ele, porque a nossa salvação depende disso. Porque naquele dia, quando estivermos na frente de Jesus, não haverá argumento, não vai ter desculpas, não vamos ficar se explicando. Quando Jesus voltar, ou somos salvos e viveremos a eternidade com Ele, ou pagaremos o preço pelos nossos pecados. E o salário do pecado é a morte. Então não se trata de religião. No céu não vão perguntar de qual religião a gente era ou qual igreja frequentamos. Existem apenas dois grupos:
aqueles que são salvos em Jesus Cristo, porque se arrependeram dos seus pecados e aceitaram o perdão de Deus, escolheram herdar a vida eterna com Cristo, e o outro grupo que não aceitou, preferiram viver segundo suas próprias convicções, presos a uma vida de pecado. Que Deus resplandeça sua luz sobre nós, que Ele encha nossos corações de alegria e paz e a certeza da nossa salvação. Que o mundo enxergue a luz de Cristo brilhando em nós, para que o amor dele alcance mais vidas e com isso a gente cumpra o nosso propósito de sermos testemunhas do amor de Deus. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, esteja na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.